Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje conheceremos a história de uma mulher que pagou um preço alto, altíssimo, por ser bonita demais. O crime que ela cometeu? Ser uma mulher linda e inteligente. Mas já de antemão, eu peço a vocês que deixem o like nesse vídeo, que me ajuda muito. O like faz com que o YouTube entenda que o conteúdo é legal, que vocês estão gostando e indique a outras pessoas. E é dessa forma que o meu canal pode atingir mais pessoas e crescer aqui no YouTube. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação, porque assim vocês não vão perder mais nenhuma história. E como por aqui a gente sempre tem histórias surpresas, sempre tem vídeo extras, mantenha sempre a sua inscrição e o sininho ativado. Comentem muito nas histórias, nos vídeos, deem suas opiniões e deixem sugestões de histórias, pedidos de histórias. Eu atenderei a todos na medida do possível, com todo o amor e carinho do mundo. E compartilhem muito no seu Facebook, no seu Instagram, nas suas redes sociais, com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos, para que eles também tenham uma boa história para ouvir. Sem mais demoras, vamos todos entrar na nossa máquina do tempo e hoje nós vamos viajar para o ano de 1692, a São Paulo, no Brasil. Hoje nós vamos conhecer a história de Mima Renard, uma francesa muito bonita que escolheu viver no Brasil e teve um fim trágico. Para a gente entrar nessa história, antes eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Existem alguns períodos na história humana que eu considero muito cruéis, que ceifaram a vida de milhões de pessoas. Vira e mexe, de vez em quando, a história dessas pessoas vai aparecer aqui, não tem jeito, que é o caso hoje da Mima. E essas ocasiões se tá aqui como o Holocausto, a escravidão, e essa situação foi na época da caça às bruxas, que para mim assim é um crime crasso, o que aquelas pessoas cometiam, porque eu acho que independente da fé que você professe, da religião que você tem, e mesmo que você pratique algum mal em nome da sua religião, porque isso ainda acontece hoje em dia e em todas as religiões, sem exceção, sempre tem aquelas pessoas que cometem maldades em nome da religião e se esconde atrás da religião. Eu acho que isso não cabe a nós julgarmos. Se a pessoa cometeu um crime em nome da sua fé ou da religião, você leva as autoridades competentes, cabe a nós fazermos justiça com as mãos, como era feito na época da caça às bruxas. Mas o pior, eles usavam essa lei porque o ser humano desde sempre é muito cruel. Eles usavam essa lei para tirar a vida de pessoas inocentes por motivos pessoais. Como, por exemplo, no caso que nós vamos conhecer hoje, foi inveja, porque ela era uma mulher muito bonita e desejada. Em outros casos, era por questões familiares, porque um filho casava com uma mulher que não tinha um nome, não era nobre, então dava-se um jeito de acusar ela de algo que ela não cometeu, como, por exemplo, a bruxaria, aí então era liberada a execução. É essas histórias que nós estaremos sempre trazendo aqui. Milhares de histórias de pessoas que sofreram, que perderam a vida e não adianta. De vez em quando a gente vai trazer aqui. E é por isso que antes de começar a história, foi que numa tentativa de limpar a memória
que nós temos das bruxas, o parlamento aqui catalão aprovou uma resolução que concede perdão a 700 mulheres que foram torturadas e mortas apenas aqui na região da Espanha, da Catalunha, entre os séculos XV e XVIII. Mulheres que tinham sido acusadas, então, pelo crime, entre aspas, de bruxaria. Mas o que significa ser uma bruxa? O que era naqueles dias? No imaginário popular, as bruxas são representadas por mulheres velhas, enrugadas, de cabelos brancos e verrugas no rosto, que muitas vezes moram sozinhas em cabanas na floresta. Mas o que muitas vezes foi considerado bruxaria não tem nada a ver com essa imagem que é pintado nos desenhos e nos filmes de Hollywood. Que caldeirões místicos cheios de poções, ervas medicinais, substitua os chapéus pontudos por vestimentas comuns dos camponeses europeus. Essa é a imagem que mais se assemelha à realidade das bruxas do passado. Mulheres que mexiam com a terra, que sabiam usar plantas para curar as doenças e moléstias da época. Por isso, eram acusadas de bruxaria pela Santa Inquisição. Tinha como objetivo combater a heresia, a blasfêmia, a bruxaria e os costumes considerados não adequados para a época. Estima-se que 100.000 pessoas foram queimadas na fogueira, homens também, mas a grande maioria mulheres. Mas um fator entre o imaginário e a realidade que era muito comum era a solidão. E não é porque essas bruxas matavam os parentes ou serviam criancinhas no jantar. Bruxas eram simplesmente mulheres solteiras. E claro, não havia crime mais hediondo naquela época do que uma mulher não ter um marido. Mas o que muitos não sabem é que no Brasil as bruxas também deram as caras e espalharam o terror aí em terras brasileiras. Pelo menos é o que dizem as más línguas. Então, o nosso Brasil não saiu ileso e também teve a sua parcela de execuções. É essa que nós vamos conhecer hoje. Uma delas foi a Mima Renardi. Ela era uma imigrante francesa que foi acusada de bruxaria e sim, já vou adiantar a história. Ela foi executada, sim, solo brasileiro. O grande crime dela foi ser bonita demais. A beleza dela atraía os homens, mexia com o imaginário dos homens e atraía os homens demais. A Mima, desde a sua história lá na França, ela é considerada uma mulher lindíssima, belíssima. Como essa beleza dela atraía os homens, outras mulheres começaram a acusá-la de lançar feitiços nos homens. Mas não é, na verdade o que encantava eles era a beleza dela. Ela era francesa, então ela era estudada, inteligente, então tudo isso chamava a atenção dos homens. Mas vamos conhecer a história da Mima. Entre 1692 e 1693, centenas de mulheres de Salem sofreram com o preconceito de uma sociedade conservadora que enxergava diferenças como bruxaria, cor do cabelo, gosto por animais e até mesmo uma verruga. Tudo isso podia representar para uma mulher naquela época a pena de morte. Da caça às bruxas, não bastava seguir os padrões, era necessário provar sua índole. Os inquisidores violentos afogavam as mulheres em lagos, como temos a história aqui da Agnes Bernauer, que ela foi afogada pelo sogro, porque o sogro não aceitava o casamento dela, porque ela não era de família nobre, era de uma família humilde.
E o sogro era nobre e não aceitava o casamento, então espera o marido sair em viagem a trabalho e afoga a própria nora, acusando-a de bruxaria, o que não era verdade. Então, existia sim e existia muito. Eles afogavam as mulheres e constrangiam as damas de todas as idades. Ser solteira era um afronte, já que uma jovem respeitável tinha que dedicar a sua vida aos maridos. Era muito cruel ser mulher naquela época. Os costumes e conceitos não faziam parte apenas da comunidade de Salem. Mulheres eram acusadas de bruxaria do mundo todo, inclusive no Brasil. O número de damas vítimas da caça às bruxas brasileira aumentava muito naqueles anos de perseguição e o panorama não parecia melhorar. Até que chegamos a Mima Renard, que foi uma das muitas condenadas pela caçada autoritária. Tudo porque ela era dona de uma beleza intensa. De nascimento, sobre a família da Mima, sobre como foi a infância, adolescência, se ela tinha irmãos, a vida, não se sabe. Não se tem registro de nada. E eu procurei, tá? Antes que venham nos comentários falar que precisava trazer, eu pesquisei e pesquisei muito, mas tudo isso na vida da Mima é sim uma incógnita. A documentação mesmo da Mima, ela veio a entrar para a história a partir do momento que ela começa a ser suspeita de bruxaria. O que se sabe, uma moça, uma francesa, talvez de uma família de posses e de bens, porque a Mima, ela era estudada, ela era culta, ela tinha uma grande educação e se sabe também o porquê ela chegou no Brasil. Ela nasceu na França e tinha um rosto delicado, que era emoldurado pelos seus cabelos sedosos e bem penteados. Ela sabia se portar em público e, junto da sua beleza, que era avassaladora, ela sabia usar a personalidade para conseguir o que queria. Uma mulher, como se diria hoje, uma mulher poderosa, uma mulher bonita, uma mulher inteligente, estudada, que sabia conversar, que sabia se portar, adulta, já jovem, né, com a idade para se casar. Ela tinha muitos pretendentes, muitos homens a desejavam, porém a Mima não se interessava por ninguém. Ela era uma moça muito séria também. Até que ela conheceu o René Remar. E ela acaba se apaixonando completamente por ele e ele por ela, e eles acabam se casando. Mima era muito apaixonada pelo seu marido. Ela gostava muito dele e fazia tudo por ele e pelo casamento. Então, juntos, eles resolveram se mudar para o Brasil para tentar assim uma vida melhor. Viajam para o Brasil e eles acabam chegando à terra das oportunidades, que é São Paulo. Eles chegaram, se mudaram, então conseguiram a casa deles. Eles começam a chamar a atenção de toda a comunidade. Por quê? Porque os dois são bonitos, são jovens, é um casal jovem, recém-chegado de terras estrangeiras. Então, aquilo causa o interesse ali da comunidade, das pessoas ao redor. Então, acaba se acontecendo o que sempre aconteceu na história humana, mas naquela época era pior, que são os boatos, as conversas, as fofocas, até porque era um casal que chamava muito atenção. O Neném, então, ele vai trabalhar e a Mima, ela fica dentro de casa. Mas ela saía de casa, é óbvio, às vezes sozinha durante o dia, para comprar alguma coisa, para tomar um sol, para dar um passeio. Ela não era uma prisioneira. Quando ela saía, as pessoas começavam a notar ela e as mulheres da vizinhança também. E começam a prestar atenção então no rosto angelical daquela moça, na sua beleza.
A jovem, então, imigrante, a forasteira, logo se tornou uma ameaça. Ela era tão bonita que, mesmo casada, os homens começaram a querer cortejá-la. Enfim, tinha uma fila de pretendentes ao seu dispor, mesmo ela sendo casada e bem casada, porque ela amava muito o marido dela. Mulheres, as casadas, as noivas, as que tinham seus pretendentes, já começaram a ficar com raiva da Mima. Mas o problema se estendeu ao René também, porque casado com uma mulher tão bonita e cobiçada, ele começou a se tornar então alvo de agressões. E segundo relatos da época, ele acabou sendo morto por um homem que estava interessado na Mima. De repente, a Mima estava sozinha, viúva, num país estrangeiro, numa época em que mulheres não trabalhavam, não eram autossuficientes, eles tinham acabado de chegar ao Brasil, portanto, eles ainda não tinham se estabelecido, assim, para que a Mima pudesse continuar tendo uma vida confortável. E, infelizmente, assassinam o marido dela por interesse nela. Foi devastador para Mima, porque ela perdeu o amor dela, o companheiro, o amigo, o provedor, estava longe da família, sozinha, num país estrangeiro e sem nunca ter levantado a mão para trabalhar. Mima nunca tinha trabalhado. Mulheres naquela época não trabalhavam. Mima então chegou a um ponto que ela não tinha mais outra opção a não ser começar a se prostituir para sobreviver. Sim, infelizmente, o seu corpo, que era o seu bem mais precioso, ela teve que vender, porque ela precisava de se alimentar e precisava de um teto para morar. Não demorou muito para que o serviço, já mal visto, tornasse então sua ruína. Outras mulheres de São Paulo começaram a duvidar da índole da Mima, e assim começaram-se as primeiras acusações de bruxaria. Na época, a comunidade enxergou em Mima uma mulher ardilosa que, através de bruxaria e ocultismo, atraía os homens para sua armadilha. Para as pessoas daquela época, era óbvio. Mima jogava feitiços em todos os pretendentes da vila. Mas isso nunca aconteceu, nem quando ela era casada, nem depois. A Mima simplesmente atraía os homens, porque, como já foi dito aqui, ela era extremamente bela e era uma mulher inteligente, que sabia conversar, que sabia se portar, além de dona de uma beleza inimaginável. E isso chamava a atenção dos homens. Mas é lógico que as pessoas tinham que colocar ali um pontinho para que a Mima pudesse ser executada. O caso da jovem bruxa se espalhou rapidamente, assim como os boatos a seu respeito. E Mima logo se tornou um dos nomes mais conhecidos na caça às bruxas brasileiras. Nesse momento, ela imaginava que as coisas não poderiam piorar. Mas poderiam, e pioraram. Um dia, dois clientes de Mima, ambos casados, começaram a brigar por causa dela. Da briga, um deles saiu sem vida. E aí foi que a jovem levou a culpa pelo assassinato, sendo denunciada pelo crime. Acusada de bruxaria, a Mima foi levada até a paróquia local, onde foi julgada e condenada por supostos atos de bruxaria. No ano de 1692, ela foi executada em uma fogueira pública na vila de São Paulo, a mesma vila que a tinha recebido de braços abertos a ela e a seu marido. Infelizmente, jovem de tudo, com uma vida pela frente, sem ter tido filhos, sem ter tido a oportunidade de se casar novamente, porque a Mima poderia ter se casado novamente, ter construído uma outra família, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. A beleza dela já vinha causando problemas e inveja desde que ela chegou em São Paulo, e na primeira oportunidade conseguiram acusá-la e condená-la. Interessante, para quem não sabia, mulheres foram executadas em fogueiras na praça pública na cidade de São Paulo.
Não foi só em Salem, não foi só aqui na Europa, foi no mundo todo, inclusive no Brasil, aí na cidade de São Paulo, e a Mima foi uma dessas vítimas, infelizmente. Nós ficamos muito tristes com isso, com essa história. Como eu já disse, era uma maneira cruel em que as pessoas usavam para se livrar daquilo que elas consideravam um problema. A história merece ser contada e merece ser lembrada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, senta muito o dedinho aí no like para me ajudar. Se inscrevam no canal e voltem aqui para a próxima história. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima!